Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versos 34 ao 36. Vamos ler? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Vamos ver o que diz respeito a esse texto bíblico aqui, mas antes vamos orar, amém? Fecha os seus olhos comigo e vamos estar orando ao Senhor nessa hora. Precioso Pai Celeste, Todo-Poderoso Rei da Glória, nós bendizemos o Teu santo nome, te pedimos, Senhor, fala conosco nessa oportunidade, ministra aos nossos corações este alimento espiritual, Senhor, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando a direção que nós precisamos, nos dando maná do céu nessa oportunidade, é o que nós oramos e nós já te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, Pai, unigênito, nosso precioso Salvador e Messias, amém e amém, Jesus, glórias a Deus. Amados, vamos dar ao Senhor nessa oportunidade um forte aplauso de louvor, amém? Um forte aplauso de louvor para Ele, toda a honra e toda a glória, amém? Glórias a Deus. Aqui o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele contou para nós aqui um exemplo, Ele deixou para nós aqui uma parábola, uma explicação de uma coisa que aconteceria no futuro. Isso que o Senhor Jesus acabou de explicar aqui, acabou de contar, não tinha acontecido ainda. Ele estava dizendo uma coisa que iria acontecer no futuro. Então, nessa oportunidade, vou estar falando para os irmãos a respeito do arrebatamento, a grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos ouvir um pouco a respeito disso aí? Arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, bodas do Cordeiro. Amém? Vamos lá então. O arrebatamento. Quando o Senhor Jesus ele descreveu aqui, digo-vos que naquela noite, quer dizer, no momento ele está falando sobre o mesmo acontecimento, veja, naquela noite, então, em um lugar, num certo lugar, quando isso acontecer, vai estar de noite, né? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. No verso 35 já diz assim, ó, duas estarão juntas moendo, então dá a entender que elas estão trabalhando de dia. E no verso 36 fala assim, ó, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O que essas duas pessoas estão fazendo no campo? Estão dormindo? Estão vigiando o campo? Não, elas estão trabalhando, então é de dia. É um acontecimento que Jesus está falando aqui, simultâneo, é uma coisa que vai acontecer. Ele diz, olha, dois vão estar numa cama dormindo, então se está dormindo, então possivelmente significa que obviamente que isso aí é à noite, ok? Mesmo porque o texto mesmo aqui está dizendo, ó, naquela mesma noite, então vai ser uma coisa rápida. Se nós olharmos também em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 52, esse versículo aqui é muito revelador. Olha só o que diz esse versículo, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, era a melhor expressão que o apóstolo Paulo tinha para relacionar com o arrebatamento, com esse evento simultâneo e global que ia acontecer, que Jesus estava falando, que esse momento ele contou na mesma história. Olha, numa noite vai ter dois numa cama, um vai ser tomado, outro vai ser deixado, então aqui diz que vai ser à noite. Duas vão estar no moinho, quer dizer, talvez era a parte da tarde, né? E outros vão estar no campo, quer dizer, dois homens iam estar no campo trabalhando, talvez um meio-dia mesmo, né? Então era um evento simultâneo e global que ia acontecer. Quando o arrebatamento acontecer, por exemplo, se aqui no Brasil, se isso for de dia, com certeza em outras partes do mundo vai ser à noite, em outras partes do mundo vai ser de tardezinha e aí por diante, porque quando esse momento acontecer, ele vai acontecer em várias partes do mundo no mesmo momento, então ele vai acontecer em vários horários diferentes. A palavra de Deus descreve aqui, onde eu li para você, comecei a falar aqui em Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, 52, diz assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Davi, mas aqui aparece a palavra transformados, ok, mas isso para você é muito diferente de arrebatado.
Arrebatado, quando você for arrebatado, quando a igreja for arrebatada, nossos corpos serão transformados imediatamente. Amados, nunca mais cansaço. Amado, nunca mais medo da morte. Aqueles que vão estar no momento, nós não sabemos quando será a vinda do Senhor Jesus. E quando houver a vinda do Senhor Jesus, dar-se-á o início da grande tribulação, que eu vou falar dela já já. A palavra de Deus descreve sobre esse momento, sobre esse período da grande tribulação no mundo. O mundo todo já passou por vários momentos difíceis, mas a palavra de Deus diz que a grande tribulação vai ser o pior de todos os momentos. E nós como crentes, nós como salvos, nós temos que estar a par de tudo isso que vai acontecer, mesmo os acontecimentos futuros. A palavra de Deus diz aqui, que nós seremos transformados, seu corpo vai ser transformado. Aqueles que estiverem vivos, aqueles irmãos que já morreram, a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, que os corpos deles serão transformados. Primeiro os irmãos que dormem. Então esses irmãos que já partiram no Senhor, eles serão retirados de lá. Nós não veremos isso. Nós não veremos isso, mas eles serão transformados. E aqui em Coríntios, a palavra de Deus, ela fala a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Ela diz assim, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que significa corruptível? Por exemplo, o nosso corpo, se você colocar a mão num prego, você vai se arranhar. Se você, dependendo de onde você se esbarrar, você pode se machucar, não é verdade? O seu corpo é corruptível, de diversas formas. Você se cansa, você fica com medo, não somente da parte do corpo, mas também da parte das suas emoções. Quem aqui não se sentiu já inseguro na vida? Com medo, muitos dos nossos irmãos ficam com fobias, passam por depressão. Isso é o quê? Isso é um corpo corruptível. Mas a palavra de Deus diz que os nossos corpos serão transformados. Quando os nossos irmãos morreram, o corpo deles, que era corruptível, ele entrou num estado de decomposição, foi isso que aconteceu. Mas quando houver o arrebatamento, quando houver o momento do início da segunda vinda do Senhor Jesus, os corpos deles serão totalmente transformados pelo poder do Espírito Santo, e serão corpos incorruptíveis. Essa é a maior recompensa, o maior bem que cada crente pode receber, ainda nessa vida ainda, amados. Esses irmãos que morreram, seus corpos ressuscitarão incorruptíveis. E aqui o versículo diz, 52, 1 Coríntios 15, e nós seremos transformados, para não dizer arrebatados, para não dizer rapazo, para não dizer seremos apanhados, arrancados com força. Seu corpo vai ser transformado. Irmão, é difícil de acreditar nisso aí. Na verdade, também seria difícil nós acreditarmos que um homem morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Se você for uma pessoa fria, se você for uma pessoa natural, cética, então você não vai acreditar em nada. Você vai acreditar que houve uma explosão e que o homem veio do nada, então tudo veio pelo mero acaso. Será que isso é verdade, irmãos? Será que isso é verdade? Sabe que eu estou usando a ironia, que eu acredito que não, obviamente. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus, ele olhou para um vazio, ele olhou para um lugar que era uma grande poça d'água, e ele disse, haja luz. A palavra de Deus diz que havia trevas na face do abismo, e Deus disse, Deus não olhou a escuridão, e Deus disse assim, quanto a escuridão, está escuro, ficaria mais escuro ainda. Deus disse, haja luz, e houve então luz. Deus disse, haja separação de águas e águas, e começou a acontecer então as coisas. Deus enviou a sua palavra e os mundos foram criados. Deus enviou a sua palavra e nós fomos criados também. Deus pegou aquele boneco de barro, o formou exatamente conforme a sua imagem, soprou nas suas narinas, e o sopro de Deus, o hálito de Deus, ele deu vida àquele boneco sem vida, que era o primeiro homem feito à imagem e à semelhança de Deus. E Deus colocou talentos lá naquele homem ali, e depois lá na frente, a mulher também, que foi tirada da costela de Adão. Quando você vê uma situação bem difícil na sua vida, quando você vê uma situação assim que pode parecer escura, quando você estiver atravessando um momento escuro da sua vida, não diz, está tão difícil, a coisa está difícil, a coisa está preta, eu acho que vai piorar. Irmãos, não foi isso que Deus disse.
Não foi isso que Deus disse quando ele olhou, irmãos, mas é Deus, é verdade, irmãos, nós somos homens, nós temos um corpo corruptível, mas nós temos a nossa origem em Deus. O nosso Pai, ele é um Deus todo-poderoso. Deus usou o poder das suas palavras, nós também podemos usar a palavra de Deus na nossa boca. Não é a sua palavra que vai fazer as coisas acontecerem, mas quando nós pegamos a palavra de Deus e as colocamos na nossa boca, então as coisas são forçadas a acontecer. Não está bom, realmente não está dando certo, mas em nome de Jesus eu ordeno que toda situação vá para o lugar em nome de Jesus, vai dar certo. Deus está aparelhando situações ao teu favor. Eu estou liberando uma palavra sobre a vida, sobre a sua vida, que vai fazer com que situações difíceis, com que momentos difíceis venham ser mudados em nome de Jesus. O inimigo vai ser derrotado, o inimigo vai ser envergonhado, aqueles que estavam torcendo contra você serão envergonhados, e Deus vai colocar uma bandeira de vitória nas suas mãos, e você vai cantar o hino da vitória. O nosso Deus é o Deus da vitória, é o Deus da bênção, é o Deus da cura, é o Deus das portas abertas, é o Deus que intimida o adversário. Deus está contigo e Ele nunca te abandonou, e Deus tem uma paixão por você, Deus tem um amor por você, e Ele planeja cuidar da sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu escolho colocar a palavra de Deus na minha boca. Eu não vou aceitar qualquer que seja a situação e dizer, eu acho que só vai piorar, eu acho que o mundo está piorando, então só vai piorar para mim. Eu escolho dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor carregou sobre si nossas enfermidades e dores. Pai, obrigado pela minha cura. Irmãos, isso às vezes pode ser demais, né? Talvez você não sabe do que aquela pessoa está passando, ela está enferma, foi desenganada pelos médicos, ela está até num leito de hospital. Irmãos, essa é uma realidade temporária. Existem realidades na sua vida que são realidades temporárias, mas a palavra de Deus, olha, quando tudo isso aqui passar, quando tudo isso aqui acabar, essa palavra vai continuar, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Então diga em nome de Jesus, obrigado por Pai, porque pelas chagas de Cristo eu estou curado. Obrigado, Senhor, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Quem crê nisso aí, levanta sua mão direita comigo e diga glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu então não vou dizer, como Deus olhou lá para a face do abismo, que havia trevas, e Deus podia ter olhado a face do abismo e dizer, está escuro, escurecer mais ainda. Eu vou imitar a Deus, eu vou colocar as palavras dele na minha boca e vou dizer, vou resplandecer, levanta-te e resplandece. Deus quer você brilhando, Deus colocou força em você, Deus colocou graça na sua vida, vocês são um pacote de bênção. Essa veio de lá agora, não sei de onde que... Só Deus poder. Vocês são um pacote de bênção. Vocês são um pacote da promessa de Deus aqui na terra. Onde você coloca a planta do seu pezinho, Deus chega junto também. Ou o inimigo chega. Tem crente que é o contrário, irmão. Quando ele chega, parece que chega o diabo. Em vez de chegar Deus, chega o diabo. Tem crente que ele é assim, né? Tem crente que o diabo não usa ele, ele usa o diabo. Tem crente que é desse jeito, não dá testemunho, né? Não acredita, só persegue outras pessoas. Mas amados, a verdade é que Deus chamou você para você ser um QG de bênção. Deus chamou você é um pacote de bênção. Vocês são uma coleção das promessas de Deus ambulante. Onde vocês chegarem, a luz de Deus vai brilhar e vai resplandecer em nome de Jesus. Não deixe nenhuma sequer situação, nem pessoa nenhuma intimidarem, nem diminuírem vocês. Vocês não serão arrogantes, não tentarão levantar o nariz de vocês para se acharem melhor do que ninguém, mas também você nunca vai aceitar ser rebaixado. Nunca se aceite, nunca aceite que você, nunca permita ninguém diminuir você. Você é o que você é pela graça de Deus. Onde vocês chegarem, o reino de Deus chega, e Deus aprova isso. Diga, sou aprovado por Deus. Diga, sou abençoado por Deus. Diga, através da minha vida, pessoas são abençoadas. Diga, eu tenho a bênção de Abraão na minha vida. Glória a Deus. Irmãos, isso é só o começo. Isso é só o começo. Não existe circunstância difícil nesse mundo. Davi, tu não sabe o que eu estou passando. Pode contar, meu irmão. Mas a verdade é que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante.
Davi foi lá um rapazinho pequeno, mas ele sabia o tamanho de Deus. Com 5 pedras só, ele lançou uma delas sobre aquele gigante, acertou-lhe bem na sua testa, e aquele gigante temido caiu por terra. Qual é o teu gigante? Qual é a tua situação difícil? Você vai lançar a pedra, você vai lançar a palavra, você vai lançar a sua fé. Não haverá circunstância diante de você que vai permanecer de pé, porque Deus está contigo, tanto quanto estava com Davi. Deus está com você, tanto quanto estava com Moisés. Deus está com você, tanto quanto estava com Abraão. Irmão Davi, eu não sou como Abraão, eu não sou como Davi. Sim, você não é eles, você é diferente, você tem uma digital diferente. Deus fez vocês exclusivos, vocês são especiais, vocês não são, sabe, tem gente que pensa que coisas diferentes, você não tem que ser igual a todo mundo, vocês não vão com a multidão, vocês são uma imagem e semelhança de Deus. Deus se agrada de vocês do jeito que vocês são. Cada traço que existe no rosto de vocês, no corpo de vocês, Deus colocou lá. Deus fez você de forma abençoada, de forma assombrosa, e você não precisa ficar preocupado com nada. Você pode ir em frente e marchar e pisar firme, sabendo que Deus está com você e nenhuma circunstância nesse mundo poderá te derrubar. Deus vai te manter de pé em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor mais uma vez? Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Amados, é o que Deus promete para nós aqui ainda nessa terra. Com perseguições. Tem uma palavra que Jesus falou assim, ó, e com perseguições. Eu vou dar para vocês 100 vezes, amigos, se for preciso, familiares. Quando você não negar Jesus, Deus vai compensar. Jesus estava dizendo que Ele queria compensar você em várias áreas, fazendo isso. Ele disse assim, ó, com perseguições. Vão ter perseguições, mas vocês serão vitoriosos. Não vamos despregar essa parte, mas vocês serão vitoriosos. Quer não ter perseguição? Quando você é ninguém, quando você não recebe bênção nenhuma, quando você é um zero à esquerda, ninguém fala de você, ninguém te persegue. Seja abençoado, seja cheio de Deus, tenha sabedoria, seja ungido, seja próspero, seja curado, caminhe firme, sirva a Deus. Diga, eu vou honrar a Deus, para você ver como é que vai ter perseguição na sua vida, lá fora e pessoas dentro da igreja também. Davi, você não deveria dizer isso. Eu devo dizer para você tudo bem claro, para você saber, porque quanto mais preparado você tiver, mais de pé você vai ficar. Eu não estou aqui só para falar coisas que vocês vão gostar, mas eu estou aqui para preparar vocês para que vocês possam ser irrepreensíveis, para estarem de pé e serem achados dignos no dia da volta do Senhor Jesus, já que eu estou pregando sobre a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Quem diz glória a Deus? Vamos voltar lá no assunto lá. Então, corpos serão transformados. Davi, passa mais um pouquinho disso aí. Vamos lá, Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. Isso que eu estou passando para vocês aqui, eu já mandei com antecedências, né? Acho que umas 2 semanas com antecedência, eu já mandei um PDF no grupo aí, né? Que a gente tem, mandei lá o PDF com tudo isso aqui em detalhes, é só vocês darem uma olhada lá, não olha agora não, viu? Filipenses 3, verso 20 e 21 diz assim, ó, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só que coisa bonita, olha só que promessa gloriosa. Isso aqui não foi dado por homem algum, isso aqui não foi dado por nenhuma pessoa que possa te enganar, foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Ele apareceu para o apóstolo Paulo, revelou isso, e o apóstolo Paulo foi soltando aos poucos as igrejas da Ásia, onde ele passava, ele foi escrevendo as cartas e soltando isso aqui, ó, transformará nosso corpo abatido, quer dizer, o corpo corruptível que você tem vai ser transformado, para ser conforme o seu corpo glorioso. O que eu falo para vocês aqui, ó? Vocês terão o mesmo corpo glorificado que Jesus teve depois da ressurreição. Digam glória a Deus aí. Aquele corpo que Jesus teve, lembra? Jesus comeu com os apóstolos, Jesus atravessou paredes, não era um fantasma, ele tinha um corpo sobrenatural, ele colocava o pé em 2 mundos, ele colocava o pé num mundo e no outro, ele comia, ele mostrou para Tomé
as suas mãos, ele mostrou para Tomé o seu lado que foi furado, deixou Tomé tocar no corpo dele. Se Jesus fosse um fantasma, Tomé não poderia tocá-lo. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, um corpo totalmente glorificado. Aquele corpo que Jesus apareceu lá no Monte Tabor, lá para os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, ele disse: não digam para ninguém até eu ressuscitar. Por que até eu ressuscitar? Porque seria aquele tipo de corpo que ele ia ressuscitar. Quando ele ficou brilhoso, ele apareceu com Moisés, né? Ele apareceu ali com o profeta Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e depois esses 2 homens de Deus sumiram e só ficou o Senhor Jesus, e a voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus disse isso aí? Deus teve que falar isso aí, Deus teve que dizer isso para ninguém dizer: olha, Moisés e Elias são equiparados a Jesus. Então Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Elias estava representando todos os profetas: Abraão, Davi, Jeremias, Isaías, todo mundo que você imaginar na sua vida. Eles sumiram, só ficou Jesus, porque Pedro, ele foi lá e disse: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para vocês 3, para Moisés, para Elias e para o Senhor. Pedro estava, na sua ignorância, né, ele não fez por mal, Pedro estava tentando equiparar o Senhor com aqueles 2 homens. Então naquele momento, aqueles 2 homens desapareceram, e veio a voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Para quem que você vai colocar o seu foco? Moisés foi um grande profeta, lá em Deuteronômio diz: olha, eu vou levantar um profeta semelhante a ti. Jesus é o profeta semelhante a Moisés, só que o Senhor Jesus é muito superior a Moisés. Moisés era um servo, Moisés era um representante da lei. Jesus é o próprio Filho de Deus unigênito, é o próprio Deus, é o nosso próprio Salvador. Quem diz glória a Deus? Corpos transformados. Quando houver o arrebatamento, dar-se-á o início. Isso é só uma palhinha sobre o arrebatamento, né? Tem mais, né? Mas vamos prosseguir. Quando houver o arrebatamento, depois disso, dar-se-á o início do quê? Da grande tribulação. Quem já ouviu gente por aí dizendo assim: Davi, a grande tribulação, todo mundo vai passar. Repara só um detalhe, que todo mundo que fala isso, não são pessoas que vão à igreja. Quando a pessoa não está indo na igreja, desculpe, irmãos, não é a mesma coisa. Não estou querendo colocar ninguém como inferior, não estou querendo colocar as minhas palavras aqui para ferir ninguém, não é isso não estou querendo dizer que eu sou mais sábio, ou que eu sei mais, mas qualquer pessoa que não continua caminhando na casa do Senhor, junto com outras pessoas salvas, numa congregação, ela não tem a unção de congregação, ela não pode ter a revelação da palavra de Deus, sabe, perfeita, aprofundada. Ela vai conhecer versículos, vai citar versículos, mas ela vai acabar ensinando da forma errada. Pode notar, todo pregador que frequenta a igreja, todo pregador que ele tem um espírito de congregação, que ele tem um espírito de união com outros irmãos, sabe? Que ele está participando do corpo de Cristo, da casa do Senhor. Davi, você disse que o corpo de Cristo, a igreja, não são as paredes, somos nós, sim, somos nós, mas você precisa estar num ambiente junto com outros irmãos, para que você possa ter a unção junto daqueles outros irmãos ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Então vai vir depois do arrebatamento a grande tribulação, é o período de maior angústia e sofrimento que a terra vai experimentar, será algo totalmente sem precedente na história. Vamos ver uns versículos aqui? É importante isso aqui, ó. É importante. Isaías 34, verso 8, olha o que diz, ó. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de tribulações, pela luta de Sião. Olha o que Deus está dizendo. Será dia da vingança do Senhor. Mateus 24, 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se você já leu nos seus livros de história, do passado, tudo mais, que houve tempos muito difíceis, de guerra, de epidemia, de pessoas sendo perseguidas, você viu tempos difíceis? Tá, a grande tribulação vai ser um tempo tão difícil que nunca, jamais houve, enquanto já existiu o ser humano nessa terra, vai ser o pior período que poderia existir. Então, por que Deus permitiria que o seu povo, que vai estar presente aqui nesse momento, passasse por esse período? Vamos ler a respeito mais disso. Jeremias 30, verso 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Que dia é esse? Grande tribulação. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela.
Daniel 12, verso 1 agora. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação? Esse período difícil que nós acabamos de ler nessas passagens aqui? Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vou ler aqui em 2 textos aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho. Quem é que vai aguardar dos céus o Filho de Deus? O ímpio que não serve a Deus? Só os santos, a igreja do Senhor Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos deixa passar pela ira. Não, aqui disse, irmãos, eu não posso mudar isso aqui, eu tenho que pregar o que está aqui, que nos livra da ira vindoura. Essa ira aqui do futuro está se referindo à grande tribulação. Mas, irmão, prova mais, Romanos 5, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue. Quem é justificado pelo sangue? A igreja do Senhor Jesus é rejustificada, lavada e comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Seremos por ele deixados para a ira? Não, seremos por ele, graças a Deus. Seremos, irmão, porque ia ser difícil. Imagina igual aqueles filmes aí, quem viu algum já viu algum filme aí de fim do mundo aí, grande tribulação, esses filmes assim, realmente evangélicos, né? O povo correndo para um lado para o outro, tentando se esconder, igual na novela, né? Teve a novela aí, Apocalipse, né? Da Record, o pessoal se escondendo, correndo. Irmão, deve ser terrível. Eu não nasci para me esconder, eu não nasci para ficar me tocando em lugar nenhum, né? Não nasci. Aqui fala aqui, ó, mas nós seremos, depois de ser justificado por ele, seremos o quê? Seremos por ele, por quem? Por Jesus, salvos da ira. Vocês não vão passar pela grande tribulação, não vão passar. Diga, eu não vou passar pela grande tribulação. Aleluia. Quando vocês forem arrebatados, as pessoas aqui embaixo vão passar pela grande tribulação, porque esta foi a escolha que elas tiveram, e nós estaremos no céu. No céu, simultaneamente também, vai estar acontecendo 2 eventos. Quais eventos são eles? O primeiro evento que vai estar acontecendo no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Primeiro vai estar acontecendo o quê? O tribunal de Cristo. Tribunal é uma coisa o quê? Onde as pessoas são julgadas. Mas não se preocupe, no tribunal de Cristo vocês não serão condenados. Ninguém será condenado no tribunal de Cristo. Davi, mas a palavra de Deus fala do juízo final. Sim, juízo final é uma outra coisa. Lá no final, o nome já diz, final mesmo, né? É para os ímpios, é para quem realmente não foi salvo. Todo mundo que vai estar no juízo final será automaticamente condenado. Todo mundo que vai estar no tribunal de Cristo será automaticamente recompensado. Diga glória a Deus. Vamos ver o versículo aí, ó. 2 Coríntios está lá em 1 Coríntios 3, né, versículo 12. Vamos ver esse versículo aí, gente. 1 Coríntios 3, versículo 12, porque é importante. 3, verso 12, diz assim, ó: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se alguém edificou, nessa parte permanece, esse receberá galardão. Amém? Ó, vamos ver aqui o versículo 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Lá no céu, de um jeito ou de outro, você vai receber algo. Vai ter gente, pessoal, que acabou de aceitar Jesus, morreu. A pessoa estava morrendo ali, alguém estava pregando para ela o tempo todo, pregando, ela não quis aceitar, aí finalmente ela aceitou, ela vai chegar lá, não vai ter nada para receber, porque ela só aceitou Jesus no último minuto, pelo menos foi para o céu. Aqui fala aqui, ó, foi salvo como que pelo fogo. Ó, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, Jesus, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, primeiro vai haver o tribunal de Cristo, onde cada um vai estar recebendo a recompensa pelas suas obras. Vamos mais um versículo a respeito disso aí?
para você saber o que vai ter lá, ó, tribunal, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, no tribunal de Cristo, você vai receber a sua recompensa lá. Onde? Você já vai estar no céu. Ninguém que chega no céu vai ser expulso, ok? Por isso que vocês estão sendo testados aqui na terra. Eu não estou sempre falando, aqui embaixo é um teste. Passem nesse teste. Lá nunca acontecerá com vocês o que aconteceu com Lúcifer. Vocês serão é uma coisa irreversível, ok? Por isso que nós passamos aqui. Davi, por que Deus não salva logo todo mundo e pronto, e resolve logo isso? Porque nós precisamos provar a nossa fé, ok? Precisamos provar a nossa fé. Então fica tranquilo, no céu você não vai ser condenado. Depois do tribunal vai haver o quê? Depois que Jesus deu a recompensa para cada um, o que vai acontecer? Enquanto isso, aqui embaixo vai estar acontecendo o quê? Grande tribulação, praga do Apocalipse para tudo quanto é canto, anticristo e praga de Deus. As pragas de Deus, o próprio Satanás, o próprio anticristo, um homem que ele vai ter no seu corpo aqui, incorporado, e a autoridade do grande dragão, da besta, ele vai ter uma grande autoridade, ele vai conseguir fazer grandes coisas aqui. Então vai ter o anticristo aqui, o falso profeta, o dragão aqui, pegando firme nas pessoas aqui, e as pragas de Deus que nem o próprio anticristo vai poder evitar, ele mesmo inclusive vai sofrer com ela. Enquanto isso, lá em cima, depois do tribunal de Cristo, nós vamos estar em quê? As bodas do Cordeiro. Agora é hora de quê? De festa, irmãos, de celebrar. Vai ter uma festança lá no céu, vai ter uma grande celebração, ok? Apocalipse 19, no versículo 7, Apocalipse 19, do verso 7 até o verso 9, eu vou ler aqui para vocês, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O apóstolo João, ele estava vendo na ilha de Pátimo uma coisa que ia acontecer no futuro. Ele viu coisas do passado, coisas do nosso presente, tá? Lá em Apocalipse 17, tem coisas do nosso próprio presente agora nesse exato momento, ok? A besta que antes viste, que não era, foi, mas agora ela é. Então, coisas que estão acontecendo agora. Uma outra hora eu vou explicar isso aí para vocês. E o apóstolo Pedro também, o apóstolo João, ele também viu esse acontecimento que seria depois seria depois do nosso tempo, depois do tempo da graça. Quer dizer, nós vamos estar vestidos com linho fino, que são a justiça dos santos. Verso 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você vai estar sendo chamado para as bodas do Cordeiro, vai ser um momento glorioso e abençoado no nome do Senhor Jesus. Então falei para você sobre o arrebatamento, a grande tribulação, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, onde será uma grande e gloriosa festa abençoada. Amém? Quem recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus, diga glória a Deus. Amém? Vamos nos preparar cada dia, vamos nos fortalecer na palavra de Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos irrepreensíveis, para nós estarmos sempre na presença de Deus. O primeiro passo é você vigiar, orar, liberar perdão, buscar a palavra de Deus, mantenha-se se alimentando da palavra de Deus que te fortalece, pregações como essa, que fortalecem a sua fé e te deixam animado, te mostram a realidade das lutas, mas também te mostram a realidade de que Deus está contigo e que sempre Ele vai te dar vitória, para nós sermos recompensados, para nós sermos arrebatados, e depois nós voltarmos no final da grande tribulação com o próprio Senhor Jesus nos ares. Amém? A palavra de Deus diz que nós vamos julgar esse mundo aqui, no tempo do juízo final. No juízo final, esse é um outro assunto, né? No juízo final, todas as pessoas que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, vão estar de frente, cada uma vai vir à frente, diante do trono de Deus, o juízo do trono branco, para serem julgadas, e nós estaremos ali por trás, ó, assim, ó, e vão ser feitas perguntas para essas pessoas, perguntas para nós. E você, por que você não se converteu? Por que você não entregou a sua vida? Eu não ouvi, Senhor. Falar, tá ali, ó, o Beto que pregou para você, ó.
Está ali o Dila, está ali o Bente que falou de Jesus para você, mas você não quis ouvir, e aquela pessoa vai ser condenada. Mas até lá, vamos fazer a nossa parte aqui e pregar a palavra de Deus. Quem recebe essa palavra na sua vida, diga glória a Deus. Fiquem de pé comigo, dê um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe.